Olá pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa primeira aula de exercícios resolvidos. Então nosso primeiro exercício vai ser determinar o deslocamento do móvel ilustrado na figura abaixo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um carro, nosso móvel, que ele se encontra nessa posição inicial de 25 quilômetros e vai se deslocar até a posição de 150 quilômetros. Então vamos ver como é que a gente faz o nosso deslocamento. A fórmula do deslocamento é essa: ΔS que é o nosso deslocamento, é o que? É a posição final menos a posição inicial. Eu preciso saber de onde o carro saiu, aqui dos 25 quilômetros, saiu daqui e chegou até aqui. Então, essa aqui é a posição final, 150 quilômetros, e essa aqui é a posição inicial de 25 quilômetros. Então, é só a gente ir na fórmula e fazer ΔS é igual à posição final, que é 150, menos a posição inicial, que é 25. Então, o nosso deslocamento, que é o ΔS, vai ser igual a 125. Qual a unidade? Metros, centímetros? Não, quilômetros. Está aqui a unidade. Então, o deslocamento do nosso carro, que é esse pedaço aqui, ó, foi de 125 quilômetros. Então, para calcular o deslocamento, a gente precisa saber de onde que o carro saiu, que é a posição inicial. Tá aqui, ó, ele saiu daqui. Então aqui é a posição inicial. E chegou aqui, que é a nossa posição final. Sabendo de onde ele sai e aonde ele chega, a gente pode calcular o nosso deslocamento. Vamos para o outro exercício. Um objeto deslocando-se em movimento retilíneo encontra-se a 5 metros da origem de sua trajetória. Calcule o seu deslocamento quando ele estiver a 80 metros da origem. Então, vamos desenhar. Física é muito bom a gente fazer o desenho. Então, vamos fazer aqui o desenho da trajetória. Está aqui a trajetória dele. E o que é que o problema diz? O problema diz que ele está saindo a 5 metros da origem. Vamos desenhar aqui a origem da trajetória. Está aqui. Marcamos a origem com o número 0. E a unidade da trajetória a gente coloca aqui, metros. Pronto, desenhamos a trajetória. Só que ele diz o quê? Que ele começa o movimento na posição 5. E vai até a posição 80.
Então vamos supor que esse objeto seja uma bolinha. Está aqui a bolinha. Ele sai da posição 5 metros e vai lá para a posição 80 metros. Então aqui, se ele sai daqui, aqui é a nossa posição inicial. E chega lá embaixo, aqui é a nossa posição final. A gente já sabe que o deslocamento é igual à posição final menos a posição inicial. A gente já sabe os valores da posição final e posição inicial, então é só colocar na fórmula. Quem é a posição final? 80. Menos a posição inicial. Quem é a posição inicial? 5. Então, o nosso deslocamento vai ser 80 menos 5, 75. Qual a unidade? Metros. Então, o deslocamento da bolinha, aqui do nosso objeto, foi esse aqui, ó. Ele andou tudo isso, que está entre a posição inicial e posição final. E esse deslocamento é de 75 metros. Vamos à próxima. Determine a velocidade média do carro. Está aqui o carro. Sabendo que o tempo do seu deslocamento foi igual a 6 segundos. Então, olha aqui, posição inicial, 30 metros aqui no coqueiro. Posição final, 80 metros. Só que ele fez esse deslocamento aqui em um tempo de 6 segundos. Qual é a formulazinha da velocidade média? É essa aqui. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Eu sei que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Do nosso desenho, a gente já pode ver que a posição final é igual a 30 metros posição final não, posição inicial. Errei aqui. A posição inicial é 30 metros e a posição final é igual a 80 metros. Então, o que a gente já pode fazer? Achar o deslocamento. Posição final menos posição inicial. Isso aqui vai dar 50 metros. Então, esse aqui é o deslocamento do carro. Mas ele fez em quanto tempo? 6 segundos. Então, ΔT indica o tempo.
igual a 6 segundos. Agora é só aplicar a fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual ao ΔS, que a gente acabou de achar, 50 em quanto tempo? 6 segundos. A gente pode simplificar. A gente pode dividir aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. O que a gente faz em cima da fração tem que fazer embaixo também. 50 dividido por 2 dá 25. 6 dividido por 2 dá 3. Vamos fazer essa divisãozinha. Vamos vir aqui no cantinho e fazer 25 dividido por 3. 3 vezes 8, 24. Vinte e cinco menos 24, 1. Tem número para baixar? Não. Então coloco o 0, a gente baixou 25. Não tem mais número para baixar, então a gente coloca um 0 aqui e uma vírgula aqui. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Dá 1. Vamos ficar só com a casa decimal mesmo? Então, a nossa velocidade é de 8. Velocidade média, 8,3 metros por segundo. Ou seja, significa o quê? Que a cada segundo, o nosso carro vai andar 8,3 metros, que é a nossa velocidade média. A rapidez dele é de 8,3 metros por segundo. Lembrando que a velocidade indica a rapidez com que um objeto está se movimentando. Vamos ao próximo exercíciozinho. Vou jogar isso aqui mais para baixo. Um carro parte de Fortaleza às 8 horas da manhã e chega a Hererê, que é uma cidadezinha do Ceará, ao meio-dia após percorrer 320 quilômetros. Calcule a velocidade média desenvolvida nessa viagem. Então, olha só, agora eu não preciso calcular posição final nem posição inicial. Por quê? Porque ele já está dando o ΔS direto. Ele já está dando o ΔS. Ó. Não precisa fazer posição final menos posição inicial, porque ele já deu os 320 quilômetros, que é o deslocamento. A distância de Fortaleza até Hererê, que são 320 quilômetros. E ele disse que ele fez essa viagem em um tempo de 8 horas. Agora a gente já pode dizer qual é a velocidade média. A gente sabe que velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Então é só fazer
os 320 dividido por 8. Vamos fazer aqui 320 dividido por 8. Vou pegar 32. 8 vezes 4, 32. Boto 32 aqui. 32 menos 32 dá 0. Agora tem um número para baixar. Vou baixar esse 0 aqui. Baixei o 0. 0 dividido por 8 dá 0. 8 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. 40. Como eu estou dividindo quilômetro por hora, então minha velocidade média é 40 quilômetros por hora. Ou seja, em 1 hora, esse carro aqui vai percorrer 40 quilômetros. Velocidade média, 40 quilômetros por hora. Vamos fazer o próximo. Subir um pouquinho. Uma bola de boliche tem um movimento, em movimento retilíneo, tem o seu movimento representado pela tabela abaixo. Determine A, o seu deslocamento, B, o tempo gasto e a velocidade média da bola. Então tá aqui, o rapaz jogou a bola, o movimento retilíneo, e o movimento dessa bola, o deslocamento dela, foi informado através dessa tabela. O que a tabela está falando? Quando o tempo é igual a 1 segundo, ela percorreu 5 metros da origem. 2 segundos depois, ela andou mais 10 metros. No terceiro segundo, ela andou mais 15 metros. No quarto segundo, ela andou mais 20 metros. Então, nós temos aqui. Na letra A, que está pedindo deslocamento, para achar o deslocamento, a gente só precisa saber de onde ela saiu, ou seja, a posição inicial dela. Onde é que começa? Começa no 5. 5, 10, 15, 20. Começa no 5 e termina no 20. O que está no meio não interessa para a gente, só interessa a posição inicial e a posição final, que ele está pedindo deslocamento. Então, a posição inicial é 5 metros. E a posição final é 20 metros. Agora a gente pode achar o deslocamento da bola. O deslocamento é posição inicial ou posição final menos posição inicial. Então vai ser 20, que é o valor da posição final, menos a posição inicial, 5. 20 menos 5, 15 metros. Então, o deslocamento foi de 15 metros. A gente já tem aqui a letra A. A letra B pede o ΔT, que é o tempo.
O tempo a gente calcula da mesma forma que a gente calculou o deslocamento. É o tempo final menos o tempo inicial. Começa onde? Em 1 segundo. E termina onde? Em 4 segundos. Então, o tempo que durou o deslocamento dessa bola de boliche foi igual ao tempo final, 4, menos o tempo inicial, 1. 4 menos 1, 3 segundos. Então, esse tempo de deslocamento foi de 3 segundos. Letra B. Agora, para achar a velocidade média ficou fácil. Porque a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Quanto que é o deslocamento? Está aqui, ó, 15. Quanto que é o tempo? 3. 15 dividido por 3, 5. Se eu estou dividindo metros por segundo, então minha velocidade é 5 metros por segundo. Então, o que acontece? A cada segundo, a bola avança 5 metros. Então, a velocidade média é 5 metros por segundo. E achamos a terceira questão. Terceiro item. Agora, depois, quando terminar de assistir esse vídeo, tentem fazer os exercícios de novo, sozinhos, sem olhar a resposta. Porque não adianta nada eu fazer os exercícios e vocês ficarem só olhando. Tem que fazer também, tem que exercitar. Vamos a esse aqui. Um carro em movimento retilíneo localizava-se no quilômetro 40 de uma estrada às 8 horas. Às 11 horas, o mesmo carro encontrava-se no quilômetro 280 da mesma estrada. Calcule a velocidade média do carro. Então, nós precisamos calcular a velocidade média do carro. Pronto. Então, pessoal, mais uma vez vamos fazer o desenho para ilustrar, representar o nosso problema. Então, está aqui a nossa trajetória. E o carro se encontrava no quilômetro 40. Então, nossa unidade daqui da nossa trajetória é em quilômetros. Vamos colocar aqui a origem da nossa trajetória, 0. E o carro estava no quilômetro 40. O carro estava aqui às 8 horas. Então, a posição dele inicial era no quilômetro 40, no tempo inicial de 8 horas. Aí ele viajou.
E essa viagem foi até o quilômetro 280. E ele fez essa viagem e chegou lá em um tempo igual a 8 horas. Então nós temos na posição inicial, o carro estava na posição 40 quilômetros no tempo de 8 horas. Ele se deslocou até o quilômetro 280 e quando ele chegou lá, o relógio estava marcando 8 horas. Então a gente precisa achar a velocidade média. Então vamos colocar aqui os dados do problema. Isso aqui é a nossa posição inicial. E isso aqui é o nosso tempo inicial. Começou aqui. Aqui é a nossa posição final. E aqui é o nosso tempo final. Agora a gente pode fazer ΔS é igual a posição final menos a posição inicial. Quem é a posição final? 280. Quem é a posição inicial? 40. 280 menos 40 dá 240. Então aqui a gente tem o nosso deslocamento. E o tempo? Mesmo jeito, mesmo raciocínio. Tempo final menos o tempo inicial. Tempo final 11 horas. Eu coloquei aqui errado. Tempo final 11 horas. Então, é 11 menos 8, que dá um tempo de 3 horas e um deslocamento de 240 km. Agora a gente pode achar a velocidade média. Porque a velocidade média é igual ao ΔS o deslocamento dividido pelo tempo. Então é só fazer 240 dividido por 3. Vamos aqui fazer no cantinho. O 2 eu não posso pegar, que é menor do que 3, vou pegar os dois primeiros números. 24. 24 dividido por 3 dá 8. 3 vezes 8, 24. 0. Agora eu abaixo outro 0.
0 dividido por 3 dá 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Então, nossa divisão aqui dá igual a 80. Se eu estou dividindo quilômetros por hora, a minha resposta, a minha unidade de velocidade média, será de 80 quilômetros por hora. Então, a cada 1 hora, o nosso carro aqui vai percorrer 80 quilômetros. Nesse deslocamento da posição 40 km até a posição 80 km, o nosso carro se deslocou com uma velocidade média de 80 km por hora. Foi o nosso deslocamento. A gente faz a nossa trajetória, coloca aqui a origem e marcamos as posições. Ele saiu daqui, posição inicial, e chegou aqui, tempo inicial. E no final, a posição dele foi posição final, 280 km, e tempo final, 11 horas. Agora é só fazer os cálculos. Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial, e a gente acha a velocidade média do nosso carro. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula nós veremos mais exercícios resolvidos. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aulinha. Qualquer dúvida é só colocar na postagem, tá? Até a próxima!